Olá, nossa aluna IBEGE, candidata a concurso da Defensoria Pública da União. Nós estamos aqui no nosso seminário da web, nosso webinário, para tratar sobre um tema bastante recorrente na atividade hoje dos defensores públicos federais, que é o quê? Que são as demandas de saúde, que estão, assim como as causas previdenciárias, se tornando uma das principais demandas dos juizados especiais federais e também da própria Defensoria Pública da União. Nós temos tido diversas ações de saúde, né, de modo individual, algumas tentando resolver coletivamente, mas diversas ações de saúde pelo não atendimento da perspectiva do cidadão em ter, enfim, o seu direito à saúde atendida pelo Sistema Único de Saúde. É complexo para quem atua diretamente nessas ações e junto com o sistema de saúde, é complexa a judicialização da saúde, uma vez que ela gera custos extraordinários, digamos, a uma saúde já comprometida com poucos recursos, né? Afinal, tem o custo do processo, tem o custo da compra de determinado medicamento sem uma licitação e uma negociação prévia que possa abranger um número maior de medicamentos para diminuir o preço, tem a possibilidade de fixação de multa, tem a dificuldade de cumprimento das liminares, né, com os tempos que são fixados nas liminares, etc, etc e tal. Mas de um outro lado também, nós somos defensores públicos, né, compreendemos que o direito à saúde é um direito do cidadão, compreendemos que o investimento na saúde pública é aquém, inclusive, do fixado constitucionalmente de 12% para muitos dos estados da federação. No nosso estado de Santa Catarina, hoje ainda não se conseguiu cumprir os 12%, a cada parecer do Tribunal de Contas do Estado há uma ressalva no tocante à saúde e à educação, do não cumprimento das metas fixadas, enfim, pela legislação. E em se falando da União, a situação é pior ainda. Tá? Nós tivemos no ano passado um orçamento aproximado, salvo engano, de 106 bilhões de reais para a saúde, e aproximadamente de um orçamento de aproximadamente 2,5 trilhões de reais. Então, dá menos de 4,5%, aproximadamente 4,5% de investimento da União em saúde pública, né? Nós temos propostas no Congresso Nacional que querem fazer com que a União seja obrigada a custear 10%, né, do orçamento em saúde pública. E seria, para quem trabalha na saúde pública e vê o caos que enfim, seria talvez uma alternativa. Tá? Há outras situações também que nós ficamos, enfim, sabendo, mas de boca e até por noticiários, né, quanto os procedimentos licitatórios e desvio, né, a cobrança de taxa de 10%, disso e daquilo, que em alguns gestores ainda, alguns maus gestores ainda se submetem a fazer e submetem toda a população ao prejuízo, né, de não ter, enfim, um investimento completo, já o pouco investimento completo da saúde, praticando essa malversação de recursos públicos, né, esse crime que deságua ao fim e ao cabo no cidadão carente que depende do Sistema Único de Saúde e que não tem um deputado para arrumar uma vaguinha num leito, que não tem, enfim, um vereador para arrumar uma medicação, que não... E até porque a atividade política não é e não se destina a isso, né? Se destina a fazer uma política pública que atenda a todos de forma igualitária, né, e bem.
e não que tenha em vinho uma influência individual para se conseguir uma vaga em leito, né? Até uma situação desconfortável. Então nós passamos agora a analisar o artigo 196 da nossa Constituição, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, promoção, proteção e recuperação. Então, segundo o artigo 196, a saúde, enfim, é direito de todos, né? E, portanto, se é direito de todos e dever do Estado, o Estado é, em tese, obrigado a dar a saúde à sua população, independentemente da saúde suplementar, né? A ratificar o dispositivo constitucional, a Lei 8.080 de 90, especialmente quando nós falamos das demandas que mais nos chegam, que são as demandas de medicamento, dispõe que o artigo 5º, que é o objetivo do SUS, 3, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, no caso de doença, o SUS tem o dever de recuperar a saúde da pessoa, e o artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, o inciso 1, a execução de ações, a linha D, de assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica. Não restando dúvidas, pelo menos sobre o aspecto legal, de que há o dever do Estado e o direito subjetivo, o dever do Estado de prestar a saúde à população e o direito subjetivo do cidadão de ter sua saúde atendida, né? No caso, nós focamos na assistência farmacêutica, enfim, na condição, no recebimento, enfim, de algum medicamento. Tá? Nós tivemos, durante todo esse processo, é bom relembrar o histórico, a judicialização da saúde, ela teve início no início da década de 90, final dos anos 90, início da década de 90, com os tratamentos para AIDS, né? Então, eram tratamentos caríssimos e as pessoas, na perspectiva de sobreviver, enfim, judicializaram o direito à saúde. E de lá para cá, houve, digamos, um boom, né, na judicialização da saúde. E dentro desse boom, enfim, da quantidade de processos que hoje assola o Poder Judiciário, tanto federal quanto estadual, de ações questionando a saúde pública e postulando internação, consulta, procedimento, exame e medicamento, nós tivemos recentemente o Supremo, enfim, o ministro Gilmar Mendes, recentemente, há 4 anos atrás, mas enfim, o Supremo deu um balizamento bastante didático sobre as questões de medicamento, que na realidade refletem um pouco o que nós já vínhamos fazendo de atuação dentro da Defensoria Pública da União, em razão da experiência, tá? Para que nós compreendamos como funciona o Sistema Único de Saúde e o que compreende uma ação de medicamento. Pois bem, quando os agentes, enfim, quando os agentes públicos vão fazer uma política pública, se pensa, via de regra, se pensa de uma forma macro, para 190 milhões de habitantes, né, que é a população do país. Então se faz, na política pública de assistência farmacêutica, se estuda medicamentos, né, para determinadas patologias e se padroniza esses medicamentos, se fazendo, no caso da União, repasse de dinheiro, do Estado também alguma hipótese, e cada ente, enfim, contribuindo com uma parte para que esses medicamentos padronizados possam estar
à disposição da população. E nesse sistema nós temos uma responsabilidade solidária dos três entes, da Federação, União, Estados e municípios, e temos também dentro dessa coparticipação do Sistema Único enfim, essa conjunção de esforços para fazer a política pública de saúde, de esforços inclusive financeiros, obrigações, né, entre as partes, entre as três partes, entre os três entes. Então, a União, geralmente, né, regra, ela faz uma programação da ação de saúde e faz o repasse de dinheiro. E aí nós temos a assistência básica por parte dos municípios e a assistência de média e alta complexidade com estados e a União, eventualmente conjuntamente. E nessa coobrigação, às vezes a União faz o repasse de valores e há o desvio por parte do agente público, às vezes a União faz o repasse e a licitação não é realizada em tempo para atender a população, então o município está ganhando valor, mas não está fazendo, enfim, a compra da medicação, não está fazendo o gasto. Às vezes o valor que é repassado pela União é dito pelo município, que é um valor muito aquém do que é o medicamento, que o município, que é a entidade que menos pode pagar financeiramente, é a que custeia, enfim, são tudo discussões que existem nesse complexo de discussão do direito à saúde, né? Nós convivemos com isso dia a dia, que são a partir daí que começam a surgir na vida prática do cidadão e do defensor público que tenta investigar o porquê que, enfim, a política pública não está acontecendo, que começam a surgir as desculpas, né? Olha, é porque a gente não conseguiu comprar por causa disso. Olha, não, é porque esse medicamento não está padronizado por causa disso, por causa da União. Ou, enfim, começam a ter essas problemáticas, tá? E, enfim, cada hora é uma novidade, é uma outra situação que vem surgindo com cada qual com a sua riqueza de detalhes, né? Que nós vamos deixar para analisar talvez essas situações quando eventualmente viermos a discutir com os gestores públicos, tá? Mas que não é o caso. O nosso objetivo é lidar, né, na prática com uma demanda de saúde, como ajuizar uma demanda de saúde. Mas enfim, nessa evolução jurisprudencial e desse processo de judicialização da saúde, nós tivemos uma decisão que fixou alguns parâmetros, né, analisando um caso concreto do ministro Gilmar Mendes, na suspensão de tutela antecipada 175, tá, do Supremo Tribunal Federal, que vale a pena ler o acórdão, mas é um acórdão bastante grande, nós não temos condições de analisá-lo aqui. Ele está ementado, tá, aqui na sua tela, né, dispondo que a saúde pública, direitos fundamentais sociais, artigo 196 da Constituição, né, foi feita uma audiência pública no Supremo. Vejamos os argumentos, né, os tópicos: políticas públicas, judicialização do direito à saúde, separação de poderes, afinal cabe ao Executivo, enfim, executar a política pública e dizer o que é, enfim, o SUS, mas claro, sem frustrar o direito de quem é o usuário do sistema, e aí é que entra o Poder Judiciário. Parâmetros para a solução judicial de um caso concreto que envolve o direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação, tá? Aí o nome do fármaco, o fármaco registrado pela Anvisa. É importante a gente verificar o seguinte, ó, defensor público não trabalha com marca, tá? É o primeiro ponto. A gente não fala de marca de medicamento, nós falamos da substância. Tá? Então, nós estamos trabalhando um medicamento que nós trabalhamos, que foi incorporado no Sistema Único de Saúde,
que é o rituximab, né, que foi o medicamento que a presidenta Dilma, enfim, que a presidenta Dilma utilizou quando teve o linfoma, salvo engano dela, era linfoma não Hodgkin. Nós ajuizamos diversas ações individuais lá em Santa Catarina e entramos também como litisconsorte ativo numa CP do Ministério Público Federal. O nome da medicação comercial era Mabtera e o nome da substância é rituximab. Uma outra ACP que nós entramos como autores, que também foi um medicamento incorporado para câncer de mama, né, com tumores com superexpressão HER2, uma coisa assim. A gente começa a ficar meio médico nessa discussão e ganhamos essa ACP lá em Santa Catarina. Então o nome da medicação é Herceptin e a substância trastuzumab. Continuando aqui a ementa, né, a não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública, possibilidade de ocorrência de dano inverso, agravo regimental que se nega provimento, o agravo regimental da União. É importante assim, ó, nós temos a dimensão, eu fiz mais ou menos uma análise da questão orçamentária, de que há, em porcentagem, né, de que há pouco investimento em saúde pública e sequer o cumprimento ainda das metas, enfim, das obrigações já fixadas. E de um outro lado, a gente sempre escuta, por parte do Ministério da Saúde e por parte de quem faz a padronização desses fármacos, que a judicialização da saúde, além de gerar um caos pela questão de organização, é um absurdo, porque muitas vezes você tem uma medicação de 100 mil reais, 200 mil reais, quando isso daria para vacinar 200 mil reais para uma pessoa, quando isso daria para vacinar, digamos, 200 pessoas num tratamento de R$ 1.000, ou 2.000 pessoas num tratamento de R$ 100. Tá? Então a gente vê sempre essa contra-argumentação. Mas a questão, é claro, é que a obrigatoriedade do SUS não é apenas para prevenção, mas também para a cura da doença, né? Para, enfim, para tratar o doente. Isso a gente viu ali na Lei 8.080, não há essa limitação apenas à prevenção. E uma vez o cidadão precisando de determinada medicação, enfim, da assistência farmacêutica, nós temos que verificar, olha, é devido ou não é devido. Enfim, há obrigatoriedade do Estado ou não há? Em resumo, nós vamos analisar algumas jurisprudências agora, inclusive essa ação, um balizamento, tá, dessa ação do Supremo Tribunal Federal, realizada pelo Procurador da República, Paulo Leivas, tá, que fez uma apresentação que eu vou tomar a liberdade no STJ, vou tomar a liberdade de explicar por ela, porque ela ficou bastante didática. Mas, enfim, a gente vai analisar algumas jurisprudências, mas eu quero fazer um breve resumo. Hoje não há, dentro do Poder Judiciário, uma rejeição às demandas de saúde. Tá? Ela foi compreendida e ela tem sido trabalhada. Tá? Então, você ajuiza uma ação de saúde, é possível ganhar. O que é necessário provar? Aí nós vamos olhar as dificuldades. Nós temos situações onde o medicamento é padronizado e não está na farmácia, é uma situação relativamente fácil, sob o aspecto jurídico, é o descumprimento puro e simples. Nós temos a situação onde o medicamento, enfim, a medicação é padronizada, existe na farmácia, mas não para CID específica do cidadão, aí nós precisamos fazer prova. Tá? Nós temos a situação onde o medicamento não é padronizado para CID alguma, nem para do cidadão. Nós temos a situação onde a medicação
além de não estar padronizada, não está autorizada, ainda registrada na Anvisa, que aí há, enfim, nessa última hipótese, uma restrição da jurisprudência à concessão. Ou seja, é um tratamento experimental, né, não reconhecido ainda dentro da segurança prevista na vigilância sanitária. A priori, o Poder Judiciário não deve conceder esse tipo de tratamento. Mas assim, dentro dessa concepção breve e resumida, a gente vê que a grande massa das ações de saúde são de medicamentos de 100, 200, 300 reais mensal tratamento. Tá? Às vezes é um colírio, às vezes é um Spiriva para DPOC, às vezes enfim, é um medicamento diferente para pressão alta, porque ele não pode usar o tal do AS. Eu não sei, alguém aí conhece o AS? O AS é para dor de cabeça, o AS é para afinar o sangue. No Sistema Único de Saúde, o AS é 1.001, como é que é? 1.001 utilidades. E os médicos, enfim, do Sistema Único de Saúde, diante de novas tecnologias, né, para superar o famoso AS. Pô, o AS eu utilizava, eu acho, o AS lá em 1979, quando eu nasci, eu acho que eu já utilizava o AS. Acho que já aplicava o AS. Mas enfim, mas o AS até hoje é utilizado como uma droga reconhecidamente útil no Sistema Único de Saúde. Agora os médicos, enfim, médicos particulares, veem o AS como e do próprio sistema, né, como uma droga útil, mas também já um pouco defasada, né, com outras drogas bem mais modernas e mais específicas para o tratamento da população. É só um exemplo, tá? Mas assim, é pequeno. Muitas vezes o valor da causa não justifica o valor do processo. Nós temos causas que, assim, a grande maioria é de 2 a, digamos, 7 mil reais. O valor da causa ano, né? 12 meses. Estamos falando 12 meses. Então, enfim, é uma situação extremamente complicada você alimentar um sistema de judicialização da saúde e não de resolução administrativa nesses termos, né? Lembrando, antes de também entrar na análise da jurisprudência de um caso concreto, que nós já trabalhamos no âmbito da Defensoria Pública da União e trabalhamos até hoje sempre buscando a solução extrajudicial na questão medicamentos. Nós temos um projeto exitoso, junto com colegas da Advocacia Geral da União, né, os CIRADES, que é o Comitê Interinstitucional de Resolução de Demandas na Saúde, onde os casos de saúde eram levados para esse comitê e discutidos entre os operadores de direito e a parte técnica da saúde, principalmente para tentar adequar aquele tratamento enfim, ao protocolo clínico do Sistema Único de Saúde, ao protocolo do Sistema Único de Saúde. Em São Paulo também existe uma comissão técnica para isso, Santa Catarina recentemente criou também, e outros estados da federação da mesma forma têm criado, para tentar resolver administrativamente. Lá em Santa Catarina nós tentamos fazer um comitê parecido com o CIRADES, só que buscando conciliação daquilo que não conciliação com aquilo que não só tivesse padronizado. Por quê? Porque o defensor público federal lá em Santa Catarina, a gente sempre faz o filtro e oficia para o sistema tentando utilizar aquilo que tem no sistema, ou seja, a gente só judicializa o que não é possível dar administrativamente e faz esse diálogo por meio de ofício. Oficia pedindo a medicação, vem a resposta do sistema falando, olha, essa medicação eu não tenho, mas eu tenho a outra, daí nós mandamos para o médico assistente, que é ou para o médico do sistema ou médico particular, geralmente do Sistema Único, que nos responde, olha, essa medicação que eles dizem que enfim,
que concede para o determinado cidadão, eu já utilizei ela, já tentei utilizar e ela não funciona mais para o teu assistido. Então tem que ser essa outra medicação conforme estudo tal, né? E aí a gente entra até nessa discussão do ato médico. Então não teria sentido nós montarmos um CIRADS, né, do jeito que formulado no Rio Grande do Norte, em outras unidades, lá em Santa Catarina, porque já estávamos num processo evoluído, enfim, dessa discussão interna do CIRADS, sem essa reunião, mas por meio do processo administrativo. Então, o que nós brigamos? Nós queremos, não, vamos fazer o seguinte, vamos, então, fazer o CIRADS aqui, sim, para tentar incluir no protocolo, mas, se não tiver no protocolo, permitir, dentro de um determinado valor, que os entes possam responder por essa demanda. Olha, DPOC, lá nós temos o caso de DPOC, o tal do formoterol mais budesonida, que é uma medicação lá, para esse DPOC, ou para asma grave, enfim, e ele não é concedido administrativamente, num valor aproximado do tratamento de 200, 300 reais. Vamos, tudo hipóteses, tá? Eu estou citando o nome de medicamento, mas vamos trabalhar com isso é tudo hipotético. Então não é uma realidade. Os dados, por exemplo, de valor, porque eu não estou me lembrando ao certo, mas vamos pegar que são hipóteses porque até um pouco não foge muito disso. É que eu não quero, enfim, me comprometer com o exato valor da medicação e com o nome da medicação certinho, porque eu não sou médico, né, e nem sou farmacêutico. Mas, em razão da realidade, eu tenho uma noção e estou expondo, enfim, essa noção. Veja, nós estamos brigando por um medicamento, eu vou potencialmente judicializar um medicamento, uma medicação, de R$200 mensais. R$200 mensais dá R$2.400 ano. Ora, se eu vou sentar com todos os agentes, advogado da União, procurador do Estado, procurador do município, defensor público, Ministério Público Federal, sem juiz, o técnico da Secretaria de Saúde, o técnico da Secretaria Municipal, o técnico do Ministério da Saúde. Ora, se nós sentarmos lá e verificarmos que não cabe o medicamento padronizado, não é possível que a gente não possa conciliar R$2.400. Não é possível que eu vá ter que ajuizar uma ação para discutir, enfim, em juízo, aquilo que nós todos acordamos, acordamos que não é possível o tratamento para o cidadão. Então, se nós verificarmos naquela situação, era uma reunião que pressupunha o consenso de todos, a gente conciliava, enfim, e, poxa, R$2.400 dividido por 3, né? Eu acho que eu fiz a conta errada, né? São 12 vezes 200. Tá certo, R$2.400. Não, eu sou operador do direito, mas sou matemático também. Sou bom de conta. R$2.400. A gente divide, enfim, pelos 3 entes. 3 vezes 8, 24. Dava R$800 dividido por 12, por ente da federação. Dá menos de R$100 por mês. Aí o Ministério da Saúde vai lá e diz, não, a gente não negocia em ação de saúde. O Estado de Santa Catarina, o governador fez um decreto, o governador Luiz Henrique disse o seguinte, olha, meus procuradores do Estado podem negociar até 15 mil na área de saúde. Por quê? Porque para mim isso é mais barato do que eu pagar o procurador para ir lá defender, do que eu tocar um processo judicial para defender isso. E é lógico. E o município também tinha uma gordurinha ali para fazer a conciliação. Mas isso não foi vetado pela União Federal, pela Conjur do Ministério da Saúde. A gente não conseguiu montar o sistema por causa do Ministério da Saúde. Exatamente. Mas, enfim, passamos a analisar vamos passar a analisar a STA de uma forma didática, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? É importante registrar, nós temos uma repercussão geral que
poderá vir a discutir a solidariedade dos entes, União, Estado e município, como cobrigados no Sistema Único de Saúde, tá? Mas que essa suspensão de tutela antecipada, ela é uma decisão que fixou bons parâmetros, tá, para se decidir um caso concreto e, por consequência, para orientar a decisão do defensor que quer e vai levar o seu assistido ao sucesso de uma demanda individual no Poder Judiciário. Tá? Então, vamos lá. Primeira situação, apresentada pelo Dr. Paulo Leivas, do Ministério Público Federal, no primeiro encontro do Fórum Nacional Judiciário para a Saúde. Existe política estatal que abranja a prestação pleiteada? Ou seja, o medicamento está padronizado? Está disponível? Se sim, então o direito subjetivo à saúde é evidente. Ou seja, não tem discussão. Como eu falei, muitas e muitas vezes nós recebemos pleitos e reclamações de que o medicamento padronizado não está disponível na farmácia básica. O que acontece? O gestor ganha dinheiro, o gestor municipal, por exemplo, ele ganha o dinheiro do repasse da União, do Estado, e atrasa a licitação para ganhar um respiro financeiro. Isso acontece na prática. Muitas outras vezes também, o laboratório simplesmente que eles cobravam some do mapa e você tem que comprar a medicação em outra localidade de outro laboratório. Isso é importante registrar. Os laboratórios de medicamentos, enfim, as representações têm a sua responsabilidade social na judicialização da saúde, né? O objetivo do laboratório é ganhar dinheiro, né? E do sistema público de saúde é atender a população. Então, o agente público e o defensor público tem que ter essa compreensão também para não estar trabalhando para dar dinheiro para o laboratório, né? Esse não é o objetivo do defensor público, tá? Nem do juiz e nem do promotor. Nosso objetivo é dar saúde à população, enfim, garantir o direito à saúde. Tá? Então, se tem o direito subjetivo, se tem a política pública, não há dúvida. Olha, não está chegando, então ajuiza uma ação, mostrando que tem a política pública, que não está chegando, demonstrando, enfim, pega uma certidão de que não chega, o defensor oficia, diz, olha, não tem aqui pergunta por que não tem, olha, tem a medicação tal, está disponível, posso ir aí pegar com o assistido. Aí vai dizer, olha, não tem agora, mas a gente já está em compra, enfim, em compra, tem a perspectiva, ou não tem, ou não vou dar, vou parar de, enfim. Aí diante da resposta é possível ajuizar a ação, mas você já tem uma resposta, né? Você já tem ali uma demonstração do direito à saúde, evidentemente. Se não existe essa política pública, passa a ser uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós temos que verificar se essa inexistência da política pública decorre de, primeiro, uma omissão legal ou administrativa, olha, não foi feito nada, mas enfim, há uma omissão legal e administrativa, há algumas hipóteses, nós temos inclusive situações, não são todas as CIDs, né, e todas as doenças que têm já hoje tratamento para o sistema. Tá? Nós temos situações onde há de fato omissão, administrativa. Tá? B. Existe uma decisão de não fornecer a prestação pleiteada. Hoje nós temos o CONITEC, né, que é o Conselho Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS, regulado inclusive pela Lei 8.080. E o CONITEC, enfim, discute a incorporação de demandas de novas tecnologias e faz pareceres de mérito. Então, se o CONITEC for lá e dizer o seguinte, olha, esse medicamento tem evidências clínicas de que faz mal assim, 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 e de que, a bem da verdade, os efeitos que se dizem
bom da medicação, eles na realidade são apenas uma expectativa breve que no futuro vai acabar piorando a situação de saúde do cidadão. Então, se adota uma opção, não, esse medicamento nós não vamos fornecer. Tá? E C, vedação legal. Em caso de vedação legal da medicação, não há uma maconha. Não, o médico receitou a maconha, enfim, ou receitou uma outra substância proibida para o tratamento. Né? Com vedação legal não pode. Né? O sistema não pode, a gente também não pode, em tese, a priori, judicializar quando há vedação legal da substância. Bom, em caso de não fornecer a medicação, passa-se por uma terceira fase. Se há decisão de não fornecer, a hipótese que eu falei do Conitec ali, nós temos que avaliar duas situações distintas. Olha, o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente. E o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia. A bem da verdade são essas duas. Então, existe a hipótese de inércia, sim, e existe a hipótese onde nós não damos o determinado medicamento, né, não só por não ter nenhum tratamento, mas porque eu já tenho um outro tratamento. Né, eu tenho o AS, né, eu tenho o AS, mas não tenho o clopidogrel. Tá? Que antigamente não tinha. Eu tenho AS, mas não tenho clopidogrel, que é para pessoas com pressão alta, né? Enfim, problema de circulação, de pressão alta. Aí como é que nós fazemos? Como que se resolve? Na hipótese A, ou seja, de eu ter o tratamento alternativo, mas não adequado para o paciente, o juiz tem que privilegiar os protocolos clínicos, sempre. E o defensor público também nós fazemos isso. Contudo, isso não significa que o Poder Judiciário e a própria administração não possam decidir de modo diferente a do protocolo. Se por razões específicas do organismo do indivíduo, eu comprovo que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Então, é o seguinte, nessa hipótese é prova. O SUS diz, olha, eu tenho essa medicação que é a boa, pensada para 190 milhões de habitantes. E o médico do próprio SUS, ou o particular, vai lá e diz o seguinte, olha, tudo bem, esse medicamento previsto para 190 milhões de habitantes, e eu falo nesses números por quê? Porque uma política pública ela tem que ser prevista para 190 milhões de habitantes, mas ela tem também que ler a individualidade humana, a reação do organismo individualmente para um determinado tratamento. E quem faz isso é o médico. Por isso a judicialização da saúde tem sido uma constante. Por quê? E muitas vezes veja que é contraditório, é um médico do sistema receitando como agente público uma determinada medicação fora do protocolo, dizendo o seguinte, ó, ele tem que tomar essa medicação. Aí me gera até uma dúvida. Nós temos no inciso 3º do artigo 19 da Constituição, e pode ser um fundamento a ser utilizado na peça, dispondo que, olha, que ninguém pode negar fé a documento público. É um documento público a receita de um médico público? Me parece que é. Me parece que é. Né? E ele que é o responsável, aquele médico do SUS, de analisar individualmente a situação do cidadão. É claro que, em razão do descompromisso de alguns médicos, sempre os bons pagam pela displicência de alguns poucos maus, né? Então, em razão da negligência de alguns médicos, da falta de compromisso com a coisa pública de alguns médicos, né, que fazem poucos, digo poucos, né, que fazem, vivem muito mais da atividade privada e fazem do sistema único apenas um compromisso para uma aposentadoria, enfim, ou para um bico. Às vezes os médicos receitam, têm vínculo com o laboratório na atividade particular e vão receitando, enfim, uma medicação muito mais pautada
nessa atividade econômica, né, no laboratório, enfim. E isso acaba tirando a presunção de legitimidade que o agente público deveria ter. Mas, mesmo assim, não me parece... Isso aí é uma relação muito mais... O SUS cobrar do médico a conduta correta do que você dizer que perde a fé pública um documento do ato médico do agente público, né? Tá? Mas, mesmo assim, enfim, nesse caso, tá? O médico analisa individualmente o paciente e diz, olha, tem que ser a medicação que não está padronizada. A que está padronizada não funciona mais para ti. Mas o ideal para a gente, quando vai judicializar, é mostrar dentro, pega o prontuário médico, requisita o prontuário médico e mostra, olha, essa medicação já foi utilizada pelo assistido e não funcionou. Então nós precisamos dessa outra medicação, né, que foi receitada pelo médico do sistema. Bom, a outra hipótese é quando não há nenhum tratamento específico para determinada patologia, né? A gente pega uma determinada patologia, sei lá, uma psoríase diferente e a dermatologista, a pessoa tem que tratar, a dermatologista receitou uma determinada medicação, né, registrada na Anvisa, mas enfim, que não tem o tratamento previsto no sistema. Estou trabalhando com hipóteses, tá? Aí nessa situação também nós dependemos de prova, tá? De prova o quê? Laudo pericial. Quarta etapa, se o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia, duas situações, não tem tratamento específico para determinada patologia, daí tem duas situações. Tratamento puramente experimentais, esse afastado, tá? Da concessão judicial pela suspensão da antecipação de tutela, e B, os novos tratamentos ainda não incorporados pelo SUS, ou seja, registrado na Anvisa, mas não incorporado. Medicamentos experimentais, enfim, o Estado não pode ser condenado a fornecê-los. Até por uma questão de responsabilidade posterior, né? O juiz que deu a liminar e o médico, enfim, pode vir a levar o Estado a ser condenado a, aos resultados negativos desse experimento. Novos tratamentos. A omissão administrativa pode ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações judiciais coletivas. Interessante notar, essa ação do Herceptin, do trastuzumab, que nós entramos, não vou falar mais Herceptin, trastuzumab, que é o nome, enfim, da substância. A ação coletiva que nós entramos do trastuzumab em Santa Catarina, o que eu fiz? Eu peguei demanda de uma semana, que era mais de 10 ações individuais, juntei cada ação individual com os laudos, com os receituários, enfim. E ajuizamos. Tipicamente uma ação coletiva. Não fiz uma pré-instrução bárbara, que poderia e talvez até seria prudente que tivesse feito. Na realidade eu juntei laudo da Sociedade Brasileira de Oncologia, alguns laudos que nós tínhamos à disposição e que depois, inclusive, foram refutados porque tinham entre os seus patrocinadores a própria empresa que produz o medicamento trastuzumab, tá? Então, mas enfim, depois foi feito judicialmente um laudo pericial, comprovada a necessidade da medicação, tal. E depois o próprio Conitec foi lá e incorporou a medicação também, tá? Ó, é imprescindível, né? Lá na STA o ministro diz, é imprescindível que haja instrução processual com ampla produção de provas, o que poderá configurar um obstáculo à concessão da medida cautelar, né? Às vezes, quando há dúvida, é preciso se fazer a prova antes, né? O que pode fazer o juiz é marcar uma prova em regime de urgência, e às vezes é até indispensável que se faça, né? Mas, assim, para quem trabalha na prática, a gente já vê que tem alguns medicamentos que se repetem várias vezes. Por quê? Porque já é um consenso entre os médicos, entre a especialidade do médico, o juiz vê isso todo dia, determinado medicamento para CID específica, e assim, digamos, é bastante razoável que ele dê, pelo menos a liminar, de acordo com os laudos que ele já teve também, conhecimento no próprio juízo, uma liminar,
né, para fundar e depois, enfim, faz o laudo para verificar se, faz o laudo processual para verificar se no caso concreto precisa da medicação ou não, né? E adverte, que é uma preocupação que os defensores públicos têm que ter. Eu sempre falava para os meus estagiários, que me ajudavam a trabalhar essa questão. O defensor público, ele pode sim padronizar dentro de uma inicial, de uma contestação, de uma sentença, todos os agentes, diante da ação de massa que nós temos, a gente pode padronizar alguma coisa. A questão é que fato não, meu amigo. Fato, cada fato é um fato diferente, né? Então, no direito, a gente não precisa, em tese, nem mexer. Sempre. A gente, eu digo, a gente não precisa não mexer, a gente não precisa não mexer, não é que a gente não precisa não mexer sempre, a gente pode até não mexer, mas nós temos que sempre mexer nos fatos, né? E bem mexido, para caracterizar a situação individual, que é o que, na realidade, o que importa. Porque o direito à saúde, em tese, os tribunais estão reconhecendo. Ah, tem direito à saúde? Tem. A solidariedade dos entes? Também tem. A questão é que eu preciso identificar dentro dessas premissas, que eu já tentei utilizar o do SUS, que o SUS não me serve, que é uma medicação que não é experimental, que é uma medicação que, enfim, que, pelo que diz o médico e os protocolos clínicos, pode curar ou minimizar as dores ou minimizar os efeitos da doença da pessoa, tá? E para isso nós ajuizamos a ação judicial, né? Depois eu vou mostrar o modelo lá atrás. E quando da perícia nós fazemos alguns quesitos, né? Que eu trouxe um modelinho de quesitos aqui para a gente analisar rapidinho, só para mostrar como a gente tenta caracterizar numa prova judicial um caso de saúde. Olha, vamos lá. 1. Encontra-se a autora acometida de alguma doença? Qual a CID? 2. Quais as características e sintomas da doença? 3. O autor vem fazendo algum tratamento para o controle da doença? O tratamento é adequado? Qual o medicamento necessário para o tratamento e controle da doença? Qual a posologia mensal de cada um? Há outra alternativa terapêutica, outro medicamento genérico, outra marca que possa substituir a medicação prescrita, medicamento similar que possa substituir o indicado, em especial os fornecidos pelo SUS, ou seja, os do SUS podem ser utilizados? Havendo a possibilidade de utilização do SUS, possibilidade de substituição, qual a posologia mensal de cada medicamento? 9. Por quanto tempo deve permanecer esse tratamento? Quais são as consequências da não imediata submissão da parte autora ao tratamento recomendado ou sua interrupção? Existe alguma restrição ou risco de substituição da medicação prescrita por aquela disponibilizada pelo SUS? Seria recomendada a incorporação pelo sistema da medicação receitada pelo médico assistente para o CID da autora? A incorporação pelo SUS do médico para a CID da parte autora, e quais os motivos de conhecimento do perito que não permitiriam a incorporação do medicamento no SUS? Demais esclarecimentos. Por que essa questão 11? Primeiro, para abrir uma possibilidade de coletivização da demanda individual, né, e das outras repetidas. Mas segundo, para a gente entender, né, que uma coisa é o trabalho coletivo, o trabalho para 100 milhões de habitantes, a padronização. A outra é justamente o trabalho individual de uma demanda de saúde. E aí a gente passa a análise individual de precedente, de alguns precedentes. Do ministro Eros Graus, em 2007, fornecimento de medicamento a paciente hipossuficiente, obrigação do Estado, paciente carente de recursos, indispensável a aquisição dos medicamentos que necessita. Obrigação do Estado de fornecer. Detalhe, existe uma corrente jurisprudencial aí dizendo que a assistência farmacêutica é só para pobre. Não é o que está na Constituição, tá? Mas então, o que alguns juízes têm fixado é isso. Mas, a priori, a gente não tem tido, enfim, uma predominância nessa posição, tá? De dizer que é só para pobre, né?
muito mais relacionado quando se faz a análise da renda, se faz muito mais relacionado à capacidade de pagamento do medicamento. Nós temos um medicamento que custa, de fato, o tratamento R$100.000. Então não é todo mundo que tem a possibilidade de pagar, né, para pagar em um ano. Então tu tem que ter a disponibilidade aí de R$10.000 por mês. No dia 6 de fevereiro de 2013, saiu no informativo 511 do STJ. Olha, para quem quer passar no concurso, principalmente quem faz CESP, tem que ler informativo, tá? Antes da prova, uma semana antes, gasta um dia só, vai lá nos informativos do STJ e do Supremo e põe a palavra Defensoria Pública e baixa tudo que tiver lá de 2 anos para cá e lê. E lê porque alguma coisa vai cair. Tenho certeza. Tá? Faça isso. Não esqueça de fazer isso. Bom, a segunda turma do STJ decidiu, né, que demanda de medicamento, em tese, tem que ser ajuizada por ação ordinária. Né? O laudo médico particular, embora aceito como elemento de prova, não pode ser imposto ao magistrado como se a matéria fosse exclusivamente de direito. Isso quer dizer o quê? Olha, o mandado de segurança não é um instrumento próprio para tu ajuizar uma ação de saúde. E não é mesmo, porque tu precisa fazer prova, laudo médico. E o mandado de segurança é direito líquido e certo, ou seja, fato já explícito, fato pré-exposto para que o juiz possa decidir de fato só a questão de direito. Né? Agora, se tem dilação probatória, não é o mandado de segurança o instrumento certo. Tu poderia até utilizar o mandado de segurança se tu tivesse uma farta prova do Sistema Único de Saúde, de médico do SUS. Mesmo assim, eu não recomendaria. Não faça mandado de segurança se cair uma peça de saúde. Faça uma ação ordinária. E registre lá, em razão do cabimento da ação ordinária, em razão da necessidade de dilação probatória, né, o que afastaria, por exemplo, uma medida de mandado de segurança, em que pese entender o autor uma ação ilegal, né, se ajuiza uma ação de conhecimento. E aqui, no caso ainda, se tratava de um laudo médico particular. Pô, né? Com a devida vênia, né? Não dá para ajuizar, não desmerecendo o médico particular, nem desmerecendo o ato médico, né? Mas é preciso, nesse caso, infelizmente, fazer a perícia, tá? E terminando, né? Nesse contexto, o laudo médico particular não submetido ao crivo do contraditório, veja, né? O sistema pode falar, né? Outra questão também tem a sua razão, é apenas mais um elemento de prova, de que pode ser ratificado ou infirmado por outras provas a serem produzidas no processo instrutório de dilação probatória incabível no mandado de segurança. Basicamente, essa é a importância desse precedente, um precedente recente, né, de 2013, enfim, divulgado no informativo do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, já um precedente da primeira turma do STJ, dispondo que, em virtude da negativa estatal, da prescrição fornecida por médico vinculado ao sistema de saúde e da comprovação do estado de hipossuficiência do impetrante. Aí já é a situação inversa. Tá vendo? É um mandado de segurança, né? É um mandado de segurança, mas trazendo elementos, né, do médico do Sistema Público de Saúde. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente olhar bem rapidinho em mente. Administrativo, processual civil, agravo regimental em agravo de recurso especial, tratamento médico, fornecimento de medicamento, existência de direito líquido e certo. Consoante constatado pela Corte de origem, empregou fundamento adequado e suficiente para dirimir a controvérsia. Detalhe, né? Os recursos extraordinários lato sensu, as cortes extraordinárias, não discutem fato e prova, discutem apenas tese de direito, né? E daí a aplicação da súmula 7 do STJ. O tribunal local, enfim, o precedente, né? O tribunal local, atento ao conjunto fático probatório, entendeu por bem fornecer o medicamento em razão da relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável, em virtude de negativa estatal, da prescrição fornecida
pelo médico vinculado ao sistema público de saúde e comprovação do estado de hipossuficiência. Veja, se considerou pelo tribunal de origem que a prescrição do médico público de saúde, do agente público, seria, com as outras provas, juntadas ao mandado de segurança, seria o suficiente para o deferimento da demanda. Chegou no STJ, o STJ disse, olha, eu não posso reexaminar questão de fato e prova aqui. Então, a priori, bem analisada fato e prova, enfim, analisado fato e prova no tribunal de origem, né, que consignou que há o direito líquido e certo, né, e prescrito, e um receituário prescrito pelo médico público, não há o que se analisar no STJ. Então é aquilo que eu falei, nós temos assistência farmacêutica, né, a padronização versus o médico público, tá? E em tese a necessidade, enfim, assistência farmacêutica versus médico público, os dois com fé pública, no caso se valorou pelo médico público, que analisa individualmente e não a assistência farmacêutica, que analisa 190 milhões de habitantes, e se concedeu medicação via mandado de segurança. Mas, repito, se fosse para entrar com uma ação, eu entraria com a ordinária. Por quê? Porque, via de regra, a gente corre um risco muito grande em razão da prova via mandado de segurança. Da necessidade de prova via mandado de segurança. Um outro precedente, né, do STJ. É assente entendimento de que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos em conjunto. Aqui um precedente consignando a responsabilidade solidária, agora de fevereiro de 2014, da segunda turma do STJ, a responsabilidade solidária de todos os entes da federação. Um outro precedente do STJ, consignando a possibilidade de sequestro de verbas públicas, tá? Do bloqueio de verbas públicas para garantir a saúde do cidadão. Veja, ó, o STJ tem reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária dos entes, que foi o que nós vimos no precedente anterior, né? De forma que qualquer deles, ou União, ou o Estado, ou município, né, individualmente ou coletivamente, né, os três juntos, podem compor a demanda no polo passivo. 2. Tendo em conta o diferencial na espécie de que o benefício de prestação se trata de criança, não há dúvida de que o atendimento da sua pretensão à obtenção de remédio, bem como acentuado no acordo combatido, deve-se à primazia que decorre da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, né, positivados no artigo 227, especificamente no tocante à saúde, nos artigos 11 e seguintes do ECA, e ainda 24 da Convenção Internacional da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente. E no inciso 3º, no item 3, que é o importante para a gente, que eu fiz questão de trazer, a primeira sessão do STJ, sobre a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos de fornecimento de medicamento, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação das suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor, bloqueio, segundo o seu prudente arbítrio e sempre com adequada fundamentação. Então, veja, sobre o julgamento de recursos repetitivos, né, a primeira sessão do STJ. Vamos lá. Para judicializar, agora vamos para a parte prática de forma bem rápida. Para judicializar uma demanda, via de regra, eu preciso dos documentos pessoais, né, qualquer demanda. E uma ação individual de saúde entra nessa ideia de qualquer demanda. Tá? Eu já falei que a gente pode judicializar via ação individual e ação coletiva, mas nós vamos analisar aqui uma ação individual. O documento de identidade, o CPF. Nós pedimos o cartão do SUS para comprovar o vínculo dele com a utilização do SUS. Não tem sentido eu pedir assistência farmacêutica no sistema. Quer dizer, tem sentido e posso fazê-lo, etc. e tal. Mas é mais lógico eu ser um usuário do SUS,
né, eu tenho em tese mais legitimidade, quer dizer, é até complicado falar isso, mas enfim, eu já tenho um vínculo com o sistema, né, e estou pedindo assistência farmacêutica, eu dependo do sistema. Então eu mostro isso através do cartão do SUS. Uma outorga de poderes, que nós temos para poderes especiais, que a gente pede sempre a assinatura, ele tem que estar no PAD. O comprovante de residência, que é uma dificuldade enorme, a pessoa hipossuficiente geralmente mora de emprestado, mora de aluguel informal, a água é o gás, a água, a luz, é tudo meio... é uma coisa complicada. Você vai virar defensor público e vai ver o quão difícil é conseguir um comprovante de residência. Tá? Mas claro, às vezes a gente consegue com facilidade no nome do assistido, tal. Nós já temos uma declaração de residência lá para mostrar. Mas assim, isso inviabiliza uma demanda, pode inviabilizar, porque eu tenho que utilizar, digamos, entrar, o meu réu, o município, vai ser onde a pessoa mora. Então eu tenho que provar a residência. Ora, às vezes ele veio do interior do estado, de um outro município, e está morando ali com a mãe, temporariamente, para conseguir, porque a Defensoria Pública da União está ali, e eu vou conseguir judicializar uma ação. Por mais que a gente queira fazer, que a DPU está ali, o réu não pode ser daí o município. Entendeu? Aonde está a DPU. Então, o comprovante de residência é uma dura necessidade. Eu digo que dura porque é difícil, às vezes, conseguir. 6. O comprovante de renda familiar, né, para ver se tem direito à assistência jurídica integral e gratuita. 7. O atestado médico com um código da CID, ou seja, ele tem alguma doença com o carimbo do SUS, de preferência. Ele tem um código de doença, ele tem alguma doença, enfim, a gente precisa saber se ele é uma pessoa doente, se precisa de um fármaco. 8. A prescrição médica, né, contendo qual o remédio, o procedimento, o tratamento. 9. A negativa da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Por que nós oficiamos apenas para os dois? Porque na prática, a União é responsável solidariamente, tá? Porque executa, enfim, executa, pelo menos na parte do planejamento, a saúde pública, repassa dinheiro, mas quem executa na prática é a Secretaria Estadual e Municipal. Isso não isenta a União de responsabilidade. Eu não vejo a isenção da União, ao contrário. Tá? Eu acho que a União é a que menos investe em saúde pública proporcionalmente. Então tem até uma responsabilidade maior. Tá? E é a que menos se lixa, digamos, para a judicialização de saúde. É uma verdade prática. A gente dificilmente consegue levar um técnico do Ministério da Saúde para discutir demanda de saúde, ou numa audiência judicial, ou enfim, em audiências repetitivas judiciais, quando se fazem os mutirões. É complicado. Tá? E isso provavelmente é porque eles não devem estar tão preocupados assim. A judicialização não tem sido um problema para eles, porque senão eles iam ter um técnico para ir lá discutir. Tá? Se tivessem comprometidos. E o item 10, né, outra situação, o que nós pedimos, 2, o certo é 3 orçamentos, né, mas diante da dificuldade do assistido a gente pede 2, tá? Sempre que eu falo com eles para pedir a documentação, peço, não, tenta 3 e tal, né, para quê? Para que a gente possa calcular o valor da causa e ver se vai cair para o juizado, se vai cair para o juizado, para a justiça comum, tá? Excelentíssimo senhor juiz, a petição inicial da vara tal, sessão judiciária tal, como que eu vou ver o endereçamento? Primeiro eu tenho que ver se é juiz federal ou se é juiz de vara de juizado especial. É importante ver isso via valor da causa. Tá? Como que eu calculo o valor da causa? Artigo 260 do Código de Processo Civil. Excelente. E tenho que verificar onde que reside o assistido, para ver a localidade, contra quem que eu vou entrar. Tá? Assistido da DPU, brasileiro, casado, portador RG, CPF, agricultor, residente domiciliado na rua tal, número tal, bairro tal, Florianópolis, juridicamente, ou João Pessoa, ou Fortaleza, ou Recife, ou Campina Grande, ou Chapecó, ou Porto Alegre, ou Pelotas, ou Curitiba, ou Moarama, ou
etc, etc, tá? Juridicamente assistido pelo agente da Defensoria Pública da União, nos termos do deliberado no PAG e tal. Lembra que eu mostrei para vocês a resolução, salvo engano, a 9, que dispõe que tem que ter o número do PAG, né? Então, deliberado no PAJ número tal, adiante assinado, no exercício das suas atribuições legais, com endereço tal, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fluxo no artigo 196 da Constituição, Lei 8.080 e 282 seguintes do CPC, propor a presente ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela visando o fornecimento da medicação. Né? Nós pedimos a antecipação de tutela contra a União, contra o Estado e contra o município, a ser citado. Tá? Primeiro ponto, nós falamos da gratuidade. Lembra que nós, quando a gratuidade, nós falamos que temos que pedir a gratuidade. Então a gente fala com assistida aí para o suficiente e pede a gratuidade, no início e lá no fim nos pedidos. Tá? Gratuidade e justiça. Aí fala das prerrogativas, que embora elas se aplicam automaticamente, nós colocamos e pedimos na peça em razão da ignorância literal de alguns juízes da Lei Complementar 80. Falamos dos fatos, no caso era um assistido com mieloma múltiplo em diálise, né, necessitando de uma medicação, bortezomib, tá, o Velcade. A gente fala posologia, fala a declaração do médico, o que o médico dele falou, hematologista, faz uma breve análise da medicação, conta o histórico do paciente, a renda do núcleo familiar, R$ 465, né? O filho já 800, mora na casa alugada por 400, né? Não possui automóvel, né? Era agricultor, tampouco plano de saúde, caracterizando a hipossuficiência. Não há medicamento apropriado ou similar a ser concedido no sistema. Tá? E aí a gente passa para a parte de direito. Fala da Constituição, da dignidade da pessoa humana, né? O artigo 196, citamos. Aí uma doutrinazinha para dar uma garibada, ficar bonito. Vamos passando. Uma lição do professor Barroso. Sabe que eu tive a grata oportunidade de ter o professor Barroso na minha época de presidência da ANADEF. Ele era o patrono nosso numa DIN que questionava no Supremo a expressão estaduais no parágrafo 2º do artigo 134, que concedia autonomia só para as defensorias estaduais, fazendo um parênteses, tá? As defensorias estaduais. E é uma pessoa bastante bacana, assim, de ouvi-lo, sabe? Seguimos, né? Aí a gente traz aí a doutrinazinha tal, e jurisprudência. Talvez seja o caso de vocês citarem na peça, quando for fazer, a suspensão de antecipação de tutela 175, isso tem que gravar, cita ali, né? Cita o artigo 196, cita o artigo 198, cita a Lei 8.080, né? Se conseguir gravar algum precedente também do STJ, é importante, tá? Vamos passando. Sendo assim, excelência, clama-se pela procedência da ação. Aí a gente passa para antecipação de tutela, né? Abre um capítulozinho para antecipação de tutela, fala dos requisitos da antecipação de tutela, tá? Cita o artigo, e daí depois diz, olha, o primeiro requisito, né, da prova inequívoca está preenchida, né, porque, enfim, tem a prova documental médica, do médico do SUS, do Sistema Único de Saúde e tal, e o fundado receio de dano também, que pode levar a óbito, enfim, ou o não tratamento pode trazer consequências gravíssimas, sequelas, etc. e tal. E aí a gente passa para o pedido, né, a concessão do benefício da justiça gratuita, como eu falei, a concessão de liminar para antecipação dos efeitos da tutela, enfim, pelos fundamentos e postos para conceder
a determinada medicação no prazo de 24 horas, até o julgamento final da ação, sob pena de multa tal. Claro que assim, o defensor público pede, né? Por isso que tem esse exagero em tese, em termos de prazo, em termos de multa. Para que a gente pede um pouquinho mais para ganhar um pouquinho menos. É uma técnica que não demonstra a nossa irrazoabilidade, mas sim faz parte do processo de petição, de contestação, de negociação. Tá? A citação, pedindo a citação dos réus, né, o julgamento procedente, a fixação da multa diária, no caso de descumprimento, não é? Protesta provar o alegado por todos os meios, provas, direitos. E aqui fixa o valor da causa, mas falta pedir, nesse caso aqui, falta pedir a fixação e a condenação em honorários, tá? Falta pedir a fixação e a condenação em honorários advocatícios, ao menos por parte do município de Florianópolis, no caso dessa peça, e do estado de Santa Catarina, tá? Mas em razão de nós termos visto a súmula do STJ que diz que não pode fixar honorários à confusão quando for de mesmo ente, né? Ou seja, a DPU é o ente União, então não tem sentido eu receber da União e levar para a DPU. Enfim, mas é claro que tem, porque a DPU, enfim, tem uma conta depósito própria, não tem nenhuma vinculação com o Poder Executivo que fica com esse dinheiro, ganhou, enfim, teve um trabalho, tem o dispositivo da lei complementar prevendo a execução dos honorários, né? Mas mesmo assim, infelizmente, nós tivemos aí uma súmula do STJ revogando uma lei complementar, né? E aí estamos tendo dificuldade, mas enfim, condenar em honorários o município e o Estado está tranquilo. E assim a gente termina o nosso seminário, nosso webinário, analisando o direito à saúde na prática.